Pessoal, boa noite, tudo bem? Saudando aí quem está entrando. Hoje temos uma live muito especial com um craque que eu conheci no início do ano e desde então tem sido grande parceiro. Cumprimentar aqui a Vitória, o Léo, o Marcelo Bruzi, todo mundo está entrando, Fernando Tavares, grande amigo, pessoal aí que vai acompanhar nossa live. O assunto de hoje, discutir a revitalização da nossa região central, não é um assunto simples. Cláudia, Renata, Michel super interessado aí sempre na nossa região portuária, na nossa zona portuária. Hoje vamos falar de centro, falar um pouco mais do centro histórico, aqui da segunda região administrativa, o centro da Rio Branco, o centro do entorno da Cinelândia, esse centro mais de cá, mas o centro daí tem total sinergia. Daniele, Cláudio Aze, cumprimentar aí todos que estão entrando, Rogério Gleiser. Um prazer a gente poder conversar hoje. E o convidado de hoje é o Cláudio Ermolim, deve estar entrando já já. Saudar também a Thaís, Thiago, que estão entrando para poder acompanhar nossa live. Jennifer, e aí, como é que vai? Quanto tempo? Vendo o pessoal entrar aí, já aguardando só o Ermolim poder entrar. Rogério Cardeman, nosso último membro na equipe, recém-anunciado. Felipe Melo, participou muito hoje da nossa audiência pública pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Renan, Felipe, saudar todo mundo aí que está entrando para a gente poder hoje conversar sobre a revitalização da nossa região central. Boa tarde, Jennifer aí, saudando. Jennifer ajudou muito a gente na campanha, trabalhou na nossa campanha diretamente. Um prazer, então, poder te rever aí. Venha nos visitar. Você ajudou tanto que a gente esteja aqui. Queremos aí você venha ver o nosso trabalho. Duda Fortes, Rafael Delforge, Carlos Augusto Veloso, Ermolim. Ermolim, já apareceu aqui a solicitação. Convidar a entrar. Vamos ver se... Opa, não sei se já foi. Opa, Ermolim, tudo bem? Fala, Pedrão. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Que bom poder hoje discutir, debater aqui com você a revitalização aí, a recuperação da nossa região central. É isso aí, cara. Acho que é um assunto importante, é um assunto que vai se tornar cada vez mais relevante para a cidade, porque acho que depois do trabalho que foi feito aí pelo Executivo em mandar o projeto, né, por vocês lá no Legislativo em aprovar o projeto, agora chegou a hora da iniciativa privada, né, da população, dos empresários, das empresas acreditarem no projeto. Sim. Inclusive, a gente temos ido a muitos eventos de conjunto e o prefeito sempre brinca com isso, né? O prefeito sempre fala, montamos a legislação, preparamos tudo, agora a iniciativa privada, que tem aí para vir com tudo. Para quem é meu seguidor não conhece, Cláudio Ermolim é um craque, um dos nomes principais do setor imobiliário aqui no Rio de Janeiro, presidente da ADEME, que é a associação aí do setor. Ermolim, podendo se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Beleza, Pedro. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Para a gente é sempre um prazer poder dividir um pouco com as pessoas a nossa experiência, né, a nossa visão, o papel nosso, né, como entidade civil em ajudar o setor público nas discussões relevantes do nosso setor, né, que é o setor imobiliário, um setor que é locomotiva da economia, que gera emprego, gera renda, transforma a cidade. E a gente hoje está vivendo um momento ímpar na cidade do Rio de Janeiro, um protagonismo imenso aí do Legislativo em discussões que são fundamentais para o setor. Uma delas é o Reviver Centro, né, que foi aprovado na Câmara e que agora a gente precisa fazer virar uma realidade. Então hoje eu estou aqui não só como presidente da ADEME, né, que é a Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário, mas também recém-eleito presidente do Sinduscom, que é o sindicato da indústria. Não estava sabendo, parabéns. Obrigado. Como presidente também do Sindicato da Indústria da Construção Civil, que são as duas entidades que juntas representam aí o setor imobiliário e a construção civil na cidade do Rio de Janeiro. Não, então, prazer duplo agora poder ter aqui conosco. O cachê vai ser mais caro, Pedro. Dobrou. Não me avisaram com antecedência, eu vou ter que fazer um resgate aqui.
Mas um prazer aí poder contar mais uma vez contigo. E você falou do Reviver Centro, né? Eu venho falando sobre o projeto aqui, através do meu Instagram, sempre produzindo conteúdo, falando para o pessoal. Mas seria muito importante poder ouvir de você a explicação do Reviver, até porque todos os projetos eles são vistos de um ângulo, né? O executivo imagina uma coisa, a gente do legislativo imagina uma. Então a explicação que vem de você vem muito a visão do que o setor privado, quem de fato pode, tem a capacidade de construir, de fazer acontecer. Eu vivo debatendo isso aqui dentro da Câmara, eu falo, galera, se o que a gente aprovar, o setor privado não tiver interesse, é letra morta no papel. Então, passar aí para você a palavra, se você puder explicar o Reviver Centro, a visão de vocês para cima desse projeto. Bom, beleza, Pedro. Antes de qualquer explicação, acho que o importante, como você falou, não só o Reviver, ele não só é um projeto importante para a cidade do Rio de Janeiro, importante para o setor, para produzir empreendimentos, novos empregos e tal, mas é importante para todo e qualquer morador da cidade do Rio de Janeiro, porque para o mercado imobiliário a gente tem uma máxima que é o seguinte: a cidade ela é um organismo só, ele é um organismo vivo. Então, quando você tem um setor da cidade, uma área da cidade que ela está abandonada, ela está degradada, ela está subaproveitada, isso impacta na imagem da cidade como um todo, impacta na atratividade dessa cidade como um todo. Então, não importa se você vive fora do centro, longe do centro, se você não frequenta o centro, se você nunca mais esteve no centro, né? A última vez que eu estive no centro tem 10 anos, não importa, porque o centro está inserido no macro, que é a cidade do Rio de Janeiro, e o impacto da região hoje do centro, da forma como ela está, sim, impacta nos negócios, nos investimentos, na imagem e, consequentemente, na vida de qualquer morador da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala do Reviver especificamente, o que acontece? O mercado, né, as cidades, elas se valem das valorizações de regiões, de bairros, muito em função da infraestrutura instalada. E quando você vai olhar para o centro da cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma situação única em relação não só à cidade, mas em relação ao Estado, e eu digo em relação, inclusive, ao país, porque poucos são os bairros no Brasil que têm uma infraestrutura de transporte público de massa instalado, funcionando como sendo a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o centro tem hoje VLT, BRT, ônibus interestadual, intermunicipal, tem trem, tem metrô, tem barca, tem um aeroporto, né, regional, que leva você para vários outros estados, várias outras cidades. Eu costumo brincar o seguinte, que a gente só tem uma dificuldade de deslocamento saindo do centro, que é ir para a Lua, é ir para Marte, porque a gente não tem ainda no centro uma base de lançamento de foguetes. Fora isso, você saindo do centro da cidade do Rio de Janeiro, você pode ir para qualquer lugar da cidade, do estado ou até do país, até através da rodoviária e do aeroporto Santos Dumont. Então, isso por si só já traz uma posição única e privilegiada para o centro da cidade. Um outro ponto importante também do centro é que existe já uma infraestrutura urbana de saneamento básico, de energia, de asfalto, instalada no centro da cidade. Hoje a gente fala de vetor de crescimento da cidade, né, de áreas de expansão, de novos bairros, né, de novos lugares que estão sendo criados para moradia, para comércio e tudo mais, sendo que o centro já tem uma infraestrutura instalada que foi paga com dinheiro público, com dinheiro dos nossos impostos, né? Então, toda essa infraestrutura, se ela não for utilizada, é dinheiro nosso jogado fora. Então, o princípio básico do Reviver Centro é, primeiro, aproveitar essa infraestrutura 100% instalada e funcionando. Segundo princípio importante, hoje, o conceito moderno de cidade, ele prega que você tenha uma interdisciplinaridade em todos os bairros. Acabou aquele modelo de cidade partida onde você tinha o bairro onde você mora, o bairro onde você trabalha, o bairro onde você estuda, o bairro onde você se diverte. Hoje, além da pandemia, que agravou ainda mais, né, acelerou ainda mais essa situação, você já vivia um modelo de cidade que a gente dizia, né, até lá fora se fala muito isso, que são as cidades onde você resolve a sua vida a um elevador de distância. Então, o conceito hoje do Reviver Centro é trazer a moradia para um bairro que até pouco tempo atrás era essencialmente comercial. Então, o bairro do centro da cidade,
ele durante muito tempo tinha uma legislação que proibia a realização de residências. Era um bairro onde você essencialmente queria ter um comércio. Então era um bairro que funcionava de segunda a sexta em horário comercial. Não tinha vida noturna, não tinha vida no final de semana. E agora, trazendo a residência, estimulando a chegada da residência, você tem primeiro o impacto de gerar vida 7 dias por semana, 24 horas por dia. E segundo, um equilíbrio melhor entre o comercial e o residencial. Aí vem a primeira pergunta, né? Pô, então vai acabar a característica comercial do centro? Vão ter agora muitas residências no centro e tal? É claro que não, porque o mercado ele se autorregula. O que a gente tem por objetivo com o Reviver Centro é gerar um equilíbrio maior. Hoje tem um desequilíbrio no centro. Hoje você tem um centro que ele é essencialmente comercial. O residente hoje do centro, ele é um marciano, ele é um astronauta, ele está fora de contexto, porque ele sai à noite ou ele sai no final de semana e ele encontra um centro vazio. E por que está vazio? Porque não tem vida. Então, se não tem vida, quem quer abrir um comércio sábado e domingo no centro? Quem quer abrir um restaurante para jantar no centro? Ninguém quer abrir, porque não tem gente para circular. Perfeito. Então, esse é um segundo ponto importante do Reviver Centro. E o outro ponto importante também é você gerar atratividade para que as empresas façam essa transformação. Porque todo esse discurso que eu falei, bom, beleza, o centro tem infraestrutura instalada, né? O centro precisa atrair moradia, o centro tem hoje uma particularidade que outros bairros da cidade não têm. Isso já existia, né? Isso tinha ontem, isso tinha anteontem, isso tinha mês passado, isso já tinha no ano passado. Então, Cláudio, qual é a diferença de tudo isso que você está falando para o Reviver Centro? O Reviver, ele turbina os incentivos fiscais, tributários e edilícios para que a iniciativa privada venha a estabelecer, fazer, realizar, empreender no centro da cidade. Então, com esses benefícios, a expectativa é de uma aceleração do interesse das empresas em realizar empreendimentos. E esses incentivos eles são muito específicos, porque eles são destinados a empreendimentos que sejam ou através de transformação ou através de greenfield, né, que são os empreendimentos que nascem do zero, é você comprar um estacionamento e fazer um prédio. O outro é você pegar um prédio comercial e transformar no residencial. Todos esses empreendimentos que tiverem, no mínimo, 70% do empreendimento residencial vão receber o benefício. Eu estou vendo aqui, né, uma já pergunta, fala, por que esse projeto não foi feito antes? Né? Eu acho que, assim, na verdade, Pedro, né, eu estou vendo aqui que foi o Pedro que perguntou, na verdade, o setor imobiliário, né, nós, como entidade de classe, já vínhamos pleiteando um projeto específico para o centro da cidade do Rio de Janeiro desde 2018, quando nem se imaginava que um dia teria uma pandemia. Desde 2018 a gente pleiteia, por quê? Lá em 2018 já tínhamos mapeado mais de 4 mil imóveis vazios, abandonados e degradados no centro da cidade. 4 mil imóveis não são 4 mil salas ou 4 mil lojas, são 4 mil endereços, prédios inteiros, sobrados, casas que estavam já naquela época vazios, degradados e abandonados. A pandemia, ela não criou um problema para o centro, ela acelerou um problema que já existia. Para quem é frequentador do centro, né, e a Câmara Municipal está ali no centro, sabe? Vem diariamente. Exatamente. O problema do centro não começou na pandemia. O problema do centro já vem de bastante tempo. Por quê? Porque o modelo de cidade moderna não comporta mais uma região única e exclusiva para trabalhar. Vamos lembrar como é que era lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Não, estou saindo para o centro para trabalhar, né? Eu vou ao centro para trabalhar. Não existe mais esse conceito de cidade, onde as pessoas querem se deslocar menos, onde as pessoas querem trabalhar e morar, estudar e se divertir a um elevador de distância. Então, o que está acontecendo hoje no Reviver Centro é um conjunto de fatores. É uma necessidade da cidade se modernizar, é uma necessidade dos empreendedores, dos empresários de terem benefícios para acelerar esse interesse e, obviamente, que eu acho que esse é o último ponto aqui da minha explicação, é dar a oportunidade das pessoas que hoje
moram distante do trabalho para morar perto do seu trabalho. Hoje, para quem não sabe, 72% da população assalariada da cidade do Rio de Janeiro passa pelo centro de alguma forma todos os dias. Seja para usar o centro como hub, seja para trabalhar no centro. Hoje a gente tem uma grande parcela da população que passa pelo centro e se desloca 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na ida e na volta de casa. Então, o centro como moradia é uma oportunidade para essas pessoas terem mais qualidade de vida, morar mais perto do trabalho, mais perto do lazer e ter mais tempo com a sua família, menos tempo com deslocamento. Perfeito, Ermolim, excelente explicação com relação à ideia, né, à alma do projeto. Queria aqui até registrar uns comentários. Por exemplo, a Cristina comentou que é moradora do centro e trabalha no centro. Ela é diretora de uma escola, Orlando Vilas Boas, na Lapa, eu já fui visitá-la. Então temos casos aqui de pessoas que vivem, né, mas como você bem comentou, não encontram uma padaria de noite para poder comprar um pão, não tem o seu dia a dia vívido. Mas o que as pessoas mais perguntaram, porque elas ouvem a sua explicação e pensam, faz todo o sentido do mundo. A lógica é perfeita. Então por que não acontecia? Por que ninguém fez antes? E aí tem tanto esse lado de que foram 3 décadas, né? No meio da década de 60 foi proibida a moradia no centro, o que só foi mudar com César Maia na década de 90. São 3 décadas do poder público dizendo vocês não podem morar no centro. O resultado é de uma cidade de 7 milhões de habitantes como o Rio de Janeiro, 40 mil pessoas moram no centro. 40 mil de 7 milhões. A realidade é não mora ninguém. Assim, moram muitas poucas pessoas frente ao todo. E aí... é o que eu te falei, né, Pedro? Acho que assim, o que a gente busca com Reviver não é que o centro vai deixar de ser um local comercial para ser um lugar comercial. A gente vai ter um equilíbrio melhor. Hoje tem um desequilíbrio assustador. É o que você fala. Hoje, as pessoas que moram no centro, como esse exemplo que você acabou de dar, é uma minoria. E a gente precisa que o centro ele passe a ter um equilíbrio maior entre trabalho e moradia. É só isso. Não é uma transformação que vai mudar da água para o vinho, mas certamente vai trazer uma outra realidade, uma outra dinâmica para o centro da cidade. Sim. E a Cristina aqui, eu já falei com vários moradores, quantidade de mercados. Você não tem mercados no centro da cidade. Então, mesmo para os moradores, é difícil, além da padaria, qualquer atividade por causa disso. Mas a grande pergunta que várias pessoas fizeram aqui é por que ninguém fez antes? E aí tem 2 lados principais que eu acho que o Reviver ajuda muito a resolver. Um lado de por que não conseguia fazer é que mesmo suspendendo a proibição que havia antes de residência, Cláudia atua aí no setor, vai saber explicar inclusive melhor do que eu, você tem várias obrigações quando você lança um residencial que dificultavam, ainda que ele quisesse, 10 anos atrás, lançar um residencial no centro, ele ia enfrentar grandes dificuldades. Então, por exemplo, a exigência de vagas, né, Cláudio? Vou lançar um prédio com 100 apartamentos. Vai ter que ter vaga de garagem. Aí você vem e fala, não, mas tem um prédio aqui que era comercial, que eu quero comprar e fazer o retrofit, fazer a reconversão dele para poder transformar em residência. Aí vai vir o poder público e falava, beleza, mas e as vagas de garagem? Aí você fala, não, mas o cara está no meio do centro da cidade, ele está do lado da estação de metrô, ele está perto de tudo. Eu não quero fazer vaga de garagem. Não, peraí, não pode. E a saída de incêndio tem que ser interna. Você fala, não, mas o prédio é antigo, eu quero fazer a saída pelo lado de fora. Como a gente cansa de ver em série dos Estados Unidos, né, aquela escada de incêndio externo, não pode. Gás encanado. Aí vem uma série de obrigações que você vem e fala, meu amigo, eu não tenho como cumprir isso mais. Eu quero pegar um prédio que já existe, que já é um fato jurídico, já é um fato real. Quero pegar esse prédio, quero investir nele e lançar residência. Mas eu não tenho como cumprir essas obrigações que você me coloca. Elas não condizem, essas obrigações fazem sentido se eu for construir um novo condomínio na Barra, na Freguesia, nas Vargens, Santa Cruz, Campo Grande. Tudo bem, vamos discutir isso. Mas no centro, eu não tenho como fazer isso. Então, dos lados que eu ia viver... Diz, sim? Não. E acho que só complementando o que você falou, e você está perfeito, Pedro, é só para também deixar todo mundo na mesma página. Várias iniciativas foram tentadas, sim, para fazer, para incentivar, a moradia no centro da cidade. Foram várias, uma atrás da outra, inclusive depois que foi colocado lá o projeto do Porto Maravilha, houve também uma tentativa de ampliar a região do Porto e trazer para dentro do centro o incentivo à moradia. Mas na nossa visão, e aí obviamente a visão do mercado imobiliário, sempre foram
doses homeopáticas, né? Vamos brincar assim. Ao longo de todo esse período da discussão do Reviver Centro, seja no Executivo, seja no Legislativo, eu sempre disse o seguinte: o centro da cidade, fazendo uma analogia infeliz, né, desse período que a gente está vivendo aí de pandemia, é um paciente em estado terminal na UTI. Um paciente, quando está em estado terminal na UTI, você não pode ir lá e dar um analgésico para o cara. Você não pode dar um remedinho para ver se o cara vai ficar melhor. Você tem que atacar o cara com todas as iniciativas que você tem possíveis dentro daquele hospital. Você vai pegar o melhor médico, vai pegar o melhor remédio, vai dar o melhor tipo de tratamento. Você vai com todo o teu arsenal para tirar aquele paciente daquele estágio, desculpa, que ele está entre a vida e a morte. E o centro, fazendo uma analogia com o paciente, é isso, né? Se Deus quiser, não será isso, mas a verdade é que hoje, quem frequenta o centro está vendo que o centro é um paciente em estado terminal. É um paciente que, se a gente não fizer, como foi feito, um tratamento de choque, a gente começa daqui a pouco a ver invasões, a gente começa a ver desabamentos, a gente começa a ver situações que depois se tornam quase irrecuperáveis, como qualquer coisa que a gente tem na nossa vida. Se a gente tiver hoje na nossa casa, eu gosto sempre de fazer analogias com coisas do nosso cotidiano. Você entra na sua casa e você tem um buraco no teto. Aí você fala assim, não, vamos deixar esse buraco, quando eu tiver um tempo eu vou fechar esse buraco. Aí passou um mês e aquele buraco abriu. Aí você, não, pô, mas eu tô muito enrolado, tô sem tempo, tô sem grana, tô sem... Não vou conseguir. Chega uma hora que o teto cai. E aí, cara, você vai sair de casa e vai ter que dar um jeito de consertar aquele teto. Então, assim, hoje, respondendo de uma forma muito objetiva, a grande diferença do que foi feito em outras épocas para o que foi feito agora no Reviver Centro foi, cara, vamos juntar tudo que a gente pode para efetivamente colocar esse paciente de novo respirando, Perfeito. vivendo e saindo dessa UTI. Então foram já décadas de tentativas com medidas paliativas que agora, juntas, na minha visão, conseguem ter uma possibilidade de um sucesso maior, tá, Pedro? A garantia Sim. do sucesso a gente não tem, mas eu acho que dessa vez juntou-se tudo para, de alguma forma, dar um choque, né? Ou seja, chegar e falar assim, Sim. cara, tá aqui, vamos dar um choque. Não, perfeito. E vamos fazer o nosso melhor aí ao longo dos próximos anos para que tudo dê certo. Próximas semanas, próximos meses. E é como você pontuou, foram várias tentativas, né? É difícil. Muita gente vem aqui do gabinete perguntar, Pedro, o que é o Reviver? O que muda? Eu falo, calma, quais são as mudanças, né? No plural. Por exemplo, nós falamos aqui dessa mudança de diminuição de burocracias, de exigências que eram feitas. O Kardeman, que é professor urbanista, está agora aqui Conheço no bem. gabinete. Não sei se o Cláudio já estava Ah, sabendo da novidade. não sabia, não. Anunciamos ele semana passada. Puxamos aí o Kardeman. Opa, que beleza. Foi. Pô, Ó, o grande craque arquiteto. aí, a gente conheceu ele conversando, aprendendo, e aí, como esse desafio do plano diretor é ainda maior frente. Uma coisa, vamos debater reviver, vamos debater um 36, mas o plano diretor é. Opa, acho que deu uma travada. Não sei se foi o meu. Opa, voltou. Como o plano diretor é uma missão realmente maior, e a gente conseguiu, o novo autorizou, chamamos o Kardeman para ficar conosco até o final do plano diretor. Já está ajudando muito aí a equipe. Ele trouxe um outro ponto fundamental, que ele coloca, né? O grande mérito do projeto é a permissão de se misturar usos comerciais e residenciais, como Copacabana. E é óbvio, muitas pessoas podem falar, eu acho Copacabana o caos, não é o melhor bairro que eu gostaria de morar. Tudo bem, cara, as pessoas têm o direito de morar nos bairros que elas preferirem. Mas uma coisa é o fato: Copacabana é um bairro muito resiliente. Muito resiliente. Por quê? Você tem muitas pessoas que moram ali, disparado o bairro da Zona Sul, que tem mais moradores, e esses moradores abastecem muito das lojas que estão ali. Então você tem um térreo, você tem muitas lojas. Pessoal, o Hermolin caiu. Eu vou seguir falando aqui, já já ele volta. Mas você tem o quê? Você tem um térreo, você tem galerias, primeiro, segundos andares comercial. Então você criou uma força comercial muito grande no bairro. Mas acima, você tem várias pessoas morando. Vou botar ele de volta aqui.
O Permolim, deu uma queda aí. É. E o comentário do Cardeman, né, foi o grande gol, que é essa junção do residencial com o comercial, como em Copacabana. E falando que Copacabana, a gente pode falar, meu Deus, eu acho caótico, não é o bairro que eu gostaria de morar. É o jogo, cada um mora no bairro que quer. Mas o fato é que Copacabana é um bairro muito resiliente. O comércio de Copacabana aguenta muito, boa parte do motivo é porque ele mora muita gente. Mora tanta gente em Copacabana que ajuda o comércio ali. E o próprio Cardeman, eu fui no escritório dele essa semana, ele tem uma sala comercial num prédio residencial, que na verdade é um prédio de uso misto. Então ali você pode tanto ter salas comerciais quanto residências. E falta esse mix, ajuda muito na cidade. É só você pensar, Pedro, eu gosto sempre de fazer analogias com outras cidades, até do próprio país, tá? Porque às vezes a gente fica usando como referência Paris, Nova York e tal, e aí a realidade fica muito distante da nossa realidade. Mas vamos para São Paulo, né? Vamos pegar 45 minutos de ponte aérea e vamos desembarcar em São Paulo. Qual é o centro de São Paulo hoje? É a Paulista? É a Faria Lima? É a Berrini? Quem é o centro de São Paulo? Né? Todos São esses. várias, exatamente. E cada uma delas, hoje quando você pega, por exemplo, a Faria Lima, que acho que é um exemplo clássico, você tem na Faria Lima, hoje, né? E eu falo o exemplo clássico porque a Faria Lima é uma nova centralidade, tá? Mas se você for para Paulista, você tem a mesma coisa. Você vai na Faria Lima hoje, você tem os endereços mais caros, comercialmente falando, né? O metro quadrado mais caro de locação comercial hoje do Brasil está na Faria Lima, e logo atrás da Faria Lima, na quadra de trás, você tem empreendimentos residenciais de altíssimo padrão. Quando você vai hoje para a Avenida Paulista, você tem aquele comércio pujante da Avenida Paulista, prédios comerciais, você tem o MASP na Avenida Paulista, e você tem prédios residenciais na Avenida Paulista. E você tem hotéis na Avenida Paulista. E quando você vai no final de semana a São Paulo e você vai na Faria Lima, na Avenida Paulista, na Berrini, você tem vida da mesma forma que você tem durante a semana. Então, assim, na prática, é disso que a gente está falando. Então, hoje, quando você viaja para cidades, por exemplo, da Europa, você fala assim, que lindo, né? Esses prédios antigos aqui em Paris, ou aqui do lado, né? Em Montevidéu, em Buenos Aires, olha que lindo, né? E as pessoas moram nesses prédios. Quando você vem no Rio de Janeiro, vai no sábado e no domingo no centro da cidade. Você não tem vida, você não tem nada. Então, a engrenagem que vai gerar essa retroalimentação com a chegada da moradia no centro é impressionante. Olha o que vai acontecer com os nossos museus que estão hoje no centro da cidade, que hoje, infelizmente, penam para conseguir se sustentar e se manter abertos, porque no final de semana é contramão você ir para o centro para você visitar esses museus. Então, na hora que você tiver população morando, tendo vida ali no centro, todos esses museus vão ter uma outra dinâmica. Além de gerar outros negócios, gerar outros empregos, vai gerar muito mais segurança. Né? As pessoas falam assim, você não consegue ter hoje moradia no centro porque você não tem segurança. Desculpa, eu não estou no poder público, eu estou na iniciativa privada, mas eu não consigo ver o governo colocar, sei lá, um batalhão de policiais hoje no centro no final de semana, sendo que a população no final de semana não está no centro, está fora do centro. Então, assim, como o cobertor é curto, ele não consegue ter polícia lá. Agora, é só a gente pensar o seguinte, vamos pensar nos bairros ou nas ruas que nós aqui moramos. Eu tenho certeza que se na sua rua todos os prédios hoje estão ocupados, todas as lojas hoje estão abertas, a sensação de segurança que você tem é muito maior do que se você for para uma outra rua que as lojas estão fechadas, que os prédios estão vazios, que infelizmente a população de rua acabou ocupando pela ausência desse movimento. Então, assim, a sensação de segurança também muda, a própria conservação muda. Então, a dinâmica do bairro muda por completo nessa espiral positiva que é gerada com a chegada de moradias. E eu já te falo, Pedro, assim, em primeira mão, o Reviver Centro ele foi aprovado na Câmara de Vereadores, deve ter 60 dias, se eu não me engano, 30 dias foi sancionado pelo prefeito. Nós já temos 3 projetos residenciais aprovados no centro. Um será lançado em 15 dias. 3 projetos. Tô sabendo, não. Me Mas manda por depois quê? no privado. Porque você Local aí, não, eu posso te dizer, vai ser na Rua Irineu Marinho, número 52. Por quê? Por quê? Porque você junta hoje o Reviver Centro
com o LICIM, que é o licenciamento integrado que foi feito lá pela Secretaria do Chicão Bulhões, você começa a ter atratividade para o investimento na cidade do Rio de Janeiro. Então, em pouco tempo, vão ser centenas de empreendimentos que vão acontecer residenciais? Não sei te dizer, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas só esse começo já começa a gerar uma mobilização. Esperamos, Perfeito. obviamente, que esse primeiro empreendimento seja um sucesso, para que o segundo seja um sucesso, para que o terceiro seja um sucesso, e aí sim você vai começar a gerar, obviamente, interesse dos outros empreendedores que ainda estão ali esperando para ver o que vai acontecer. Eu ia falar exatamente isso, né? O bandeirante, o pioneiro, ele é referência. Vamos ver se esse cara vai morrer ou se ele volta vivo. Não tenha dúvida, mas olha que legal. Já temos 3 empreendimentos aprovados. O primeiro que esse vai ser lançado, acabei de pegar o nome aqui, Cores do Rio, né? Já tem mais 2 outros empreendimentos. Um deles também já aprovado, o outro em fase final de aprovação. Então isso mostra que na hora que você, como poder público, você incentiva a iniciativa privada, você gera condições para a iniciativa privada, você dá as ferramentas para a iniciativa privada produzir, o que a iniciativa privada quer é isso. Né? O mercado imobiliário, de que ele vive? De comprar terreno, aprovar projeto e lançar. Se você tiver hoje dificuldade de fazer isso no centro, você vai fazer em outro bairro. Se você tiver dificuldade de fazer isso no Rio, você vai fazer em outra cidade. Assim é a vida. O cara não vai deixar de fazer. Ele vai deixar de fazer naquele bairro ou naquela cidade. Perfeito. Inclusive, eu recebi uma pergunta aqui da Carol. Os projetos de moradias por assinatura podem ser uma opção para o Reviver? Fiquei até curioso aí do projeto por assinatura. Vocês aí que estão na ponta do mercado. Provavelmente a Carol está falando de modelos como hoje você tem a House, né? Que são empresas que se propõem a facilitar o aluguel, facilitar a moradia através de modelos de assinatura, como você tem hoje TV por assinatura ou outros serviços por assinatura. Com certeza, Pedro, essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta: o centro vai ser essencialmente para classe média, para econômico, para alto padrão? O centro ele tem um tamanho tão generoso que nele cabe todo tipo de segmento de projeto. Se você perguntar para mim como o centro vai começar esses primeiros projetos, certamente eles vão estar muito focados para essa população que hoje mora distante do centro, mora em lugares onde tem mais dificuldade de transporte. Esses, na minha opinião, serão os primeiros a adquirir e morar no centro da cidade. Mas o centro tem, sim, as suas Delfim Moreiras e Vieira Sotos do centro. Porque se você pegar aquela região, por exemplo, perto do aterro, né, na chegada do centro... Aqui, Cinelândia, onde eu estou? A Cinelândia para aqui. Ou aquela região lá do RB1, perto do Museu do Amanhã, na minha visão, são, sim, regiões que têm potencial para ter empreendimentos residenciais de mais alto padrão. Agora, acho que isso é uma segunda onda. A primeira onda serão os empreendimentos mais focados para essa população hoje que está distante, desassistida de transporte e com a possibilidade de ter empreendimentos com unidades que cabem no orçamento dessa população, certamente esse público vai chegar mais perto do centro. Perfeito. Até falando de regiões mais distantes aqui no gabinete, nós temos pessoas em Jacarepaguá, por exemplo, então nós temos pessoas... o deslocamento, né, a dificuldade que você tem para chegar, para quem trabalha no centro e ir e voltar de Jacarepaguá, é 1h30, gasta por dia num trecho, num pé. Se somar 2h30, 3 horas no dia entre ida e volta, é muito tempo perdido. Se eu botar isso na conta do lápis, faz todo o sentido do mundo essa pessoa mudar. E aí falamos de Santa Cruz, Campo Grande, bairros distantes que sofrem muito com essa dificuldade na mobilidade. Não tenha dúvida. E vou te dizer, Pedro, e você pode expandir isso para o outro lado, por exemplo, da própria Ponte Rio-Niterói. Quantas pessoas hoje não moram ali, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, e vêm para o centro ou para outras regiões da cidade do Rio de Janeiro, passando pelo centro para chegar até o seu trabalho. Então, assim, eu não tenho dúvida que o potencial de valorização, né, de transformação, de revitalização do centro é estúpido, é enorme. Perfeito. E aí, até falando, voltando à analogia do paciente, a gente citou várias das medidas aí para ajudar,
mas teve uma injeção de adrenalina, que foi a polêmica Operação Interligada, que para mim de polêmica não tinha nada, você acompanhou aí, fui um grande defensor. Alguns vinham como um ganha-perde, para mim era um ganha-ganha. Mas muitas pessoas vinham perguntar, Pedro, eu vi isso aqui da Operação Interligada, como é que funciona? E aí, se quiser também passar sua visão aí, claro. essa didática boa. Mas eu acho que foi um papel fundamental, né? Na sua visão, faz diferença a Operação Interligada? Ajuda? É uma injeção de adrenalina? Eu não quis falar isso antes, Pedro, para não causar polêmica, mas, de fato, né, quando alguém aqui fez a pergunta, o que nunca tinha sido feito em termos de legislação para o centro da cidade que foi feito dessa vez? A Operação Interligada. A Operação Interligada, na prática, é o seguinte: ao você executar um empreendimento no centro, com no mínimo 70% das unidades residenciais, você tem a possibilidade de comprar potencial construtivo para fazer em outro lugar da cidade mais valorizado. Então, fazendo uma analogia aqui, você fez um empreendimento de 1.000 metros quadrados no centro da cidade, você teria a possibilidade, na média, em ter mais 200 metros quadrados para utilizar em outro lugar da cidade. Aí você fala, poxa, Cláudio, mas nesse outro lugar da cidade, você vai estar infringindo a legislação para usar esses 200 metros? Claro que não. Garantindo a legislação local. Então, se você tem um empreendimento, por exemplo, em Ipanema, que você já atingiu o limite de gabarito, já atingiu o limite do potencial, você não vai poder usar aquele potencial que você teve direito pelo empreendimento do centro. Então, essas foram algumas questões que foram levantadas. Mas você vai, então, a gerar adensamento em outros bairros? Pessoal, vamos colocar a realidade, né? Se as pessoas, às vezes, vivem numa fantasia, como se isso fosse gerar uma corrida, uma fila de pessoas fazendo empreendimentos no centro e querendo jogar esse potencial em outra região. Mesmo que a gente quisesse, porque tem uma questão econômica aqui envolvida. Para você fazer um empreendimento no centro, você precisa encontrar um terreno, precisa chegar no preço daquele terreno, o dono do terreno precisa querer vender para você, você precisa ter um custo de construção adequado, você precisa estar numa região no centro que você consiga vender pelo metro quadrado. E por que foi feita essa operação interligada? E por que o setor defendeu tanto essa operação interligada? São números. Porque hoje, para você lançar um empreendimento no centro, hoje o centro você vende a R$ 9.500 o metro quadrado, R$ 8.500 o metro quadrado. Esse é o preço do centro. E o preço quem dá é o mercado. Não é a DEME. Não são os incorporadores. É o mercado. O mercado é soberano. O preço de um carro é o preço de um carro. Não adianta você querer vender aquele carro mais caro, porque o preço do carro é o preço do carro. Então, o preço daquele imóvel no centro, ele está em torno de R$ 9.000. Só que hoje você tem um risco comercial, porque o centro ainda não é uma realidade. É uma possibilidade. Nós acreditamos que ele será uma realidade, mas hoje não é uma realidade. Então tem um risco comercial. Se você pode pegar uma parte dessa construção que você fez aqui e usar um potencial que você teve direito aqui do centro para fazer, por exemplo, num bairro. Vou usar aqui o exemplo da Tijuca, só para a gente não falar sempre de Zona Sul. Na Tijuca, hoje, você vende a R$ 12.000 o metro quadrado, a R$ 10.000, a R$ 15.000, dependendo, obviamente, da Tijuca. A Tijuca também é um bairro grande. Você tem áreas mais nobres e menos nobres da Tijuca. Então, na hora que você tem a possibilidade de você pegar um potencial daqui e utilizar num bairro como a Tijuca, que é consolidado, que tem uma boa velocidade de vendas, que é mais óbvio de você vender do que o centro, nessa compensação você acaba fazendo sim um empreendimento no centro. Eu gosto de fazer uma analogia, igual quando você entra no supermercado, né? O que um fabricante, um vendedor de produto faz para poder dar vazão a um produto dele que vende pouco? Ele faz uma promoção e fala assim, você leva esse que vende pra caramba e ganha esse daqui que não está vendendo muito. Ou ao contrário, você chega e fala assim, se você comprar esse por esse preço que está hoje com desconto, você ainda ganha um outro que a gente está vendendo pouco. Então, assim, nada mais lógico do que a dinâmica de mercado. Então, assim, se você não gera incentivos para construir no centro, infelizmente, pela inércia, você não vai construir. Porque imagina hoje, cada um dos que estão aqui
nos assistindo, ou você, Pedro. Se você tivesse R$ 1 e esse R$ 1 pudesse comprar um terreno na Zona Sul, ou na Zona Norte, ou no centro, eu tenho certeza que se você não tivesse incentivo nenhum, se as condições forem as mesmas, você, com certeza, a tua última opção das três seria o centro. Agora, na hora que a gente te gera incentivo de ISS, de TBI, de PTU e a operação interligada, você fala assim, opa, está valendo mais a pena fazer no centro do que na Zona Sul e na Zona Norte. Essa foi a lógica. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar a operação interligada da forma como eu acreditaria que seria muito mais benéfica para o centro, que seria ter todo e qualquer bairro da cidade do Rio de Janeiro receptor desse benefício. Hoje a gente está restrito a alguns bairros, mas é melhor isso do que o que a gente tinha antes, que era nada. Perfeito. São, é um avanço importante aí. Essa mudança foi uma das mais debatidas aqui dentro da Câmara, mas tenho certeza que ela é o empurrão que precisa, e até como você falou, da promoção do mercado, é para você levar aquele produto. Mas quem está vendendo confia que aquele produto é bom, senão o cara tinha cancelado aquela linha. Ninguém está vendendo produto no mercado que não acha que é bom, mas ele quer que você leve para casa, você prova, você fala, isso. Isso é bom. Aí você quer voltar no mercado para comprar aquilo. Aí a promoção vai ter acabado e você vai querer comprar normal. Então a aposta da prefeitura e a aposta nossa, que idealizamos, e você participou muito, é que as primeiras pessoas vão começar a comprar no centro e vão começar a falar para os outros, cara, eu tô morando, é bom. Abrir uma padaria, abrir um restaurante, eu tô perto do trabalho. E aí quem não correr e ficar depois, já não tem mais a promoção. É isso mesmo. Mas, ô Pedro, esse é exatamente o conceito da operação interligada. Ela tem uma janela temporal de funcionamento. Então, a ideia que eu fiz essa analogia com o supermercado é exatamente isso. Por que o cara que produz um determinado sabão, ele bota ele na promoção junto com aquele que é o sabão que mais vende da categoria dele? Porque ele quer que você leve para experimentar. Porque se você colocar todos esses mesmos produtos numa faixa de preço igual, você vai levar sempre aquele que está na tua zona de conforto, que você já conhece. Perfeito. Pelo mesmo preço, você não vai experimentar. Agora, se eu colocar um preço mais baixo, você pensa. Se eu colocar um preço mais baixo e ainda te disser que comprando esse você leva aquele que é o seu sonho de consumo, meu irmão, você nem pensa, você vai levar no dia seguinte. E só pegando o gancho aqui da Cristina, que está falando dos aluguéis serem caros no centro, essa é a lógica do mercado. Por que o aluguel no centro é caro? Porque você tem pouca oferta. Por que você tem pouca oferta? Porque você tem pouco residencial. Então, na hora que você gera mais residencial, gera mais oferta, essa balança também se equilibra. Então, assim, tem uma dinâmica de mercado muito importante embutido nessa nossa conversa aqui. A mesma coisa vale para os empreendimentos comerciais. A mesma coisa vale para o comércio. A mesma coisa vale para o serviço que está hoje instalado no centro. Então, na hora que você fala assim, poxa, no final de semana eu moro no centro, eu não consigo, sei lá, uma padaria. Ok, porque você não tem número suficiente de compradores, de consumidores para uma padaria. Mas na hora que você começa a aumentar o volume de residenciais, toda essa lógica se inverte. Sim. E, inclusive, Cristina, isso é muito atuante, ela comentou, inclusive, logo acima, né, um professor de São Gonçalo da escola dela estaria procurando uma opção no centro, só que os entraves sempre foram muito grandes, não eram pequenos, sempre foram muito grandes. E aí até, eu peguei aqui a lista, Emolim, algumas pessoas mandaram algumas perguntas antes, né? Um deles perguntou, há iniciativas para tornar o centro mais voltado para pedestres, como é tendência na Europa? E aí vem muito o papel até que o Fajardo vem tentando conduzir, né, nessa questão que é polêmico a expressão também, mas da tolerância zero, que o centro também ele tem que... Eu acho que ter mais pessoas vai ajudar nisso, mas a sensação de desordem não pode ter também. Você tem que estar num lugar onde as ruas são mais limpas, onde você consegue caminhar, onde o carro não passa correndo. Essa iniciativa de fechar uma parte da Rio Branco também, na outra gestão do Eduardo, foi polêmica, mas ela tem várias iniciativas, né, para tornar o centro mais agradável ao pedestre. Hoje está faltando o pedestre. Quando ele vier, vai ajudar. Mas é importante isso, né? A organização da cidade, que ela tenha ordem. Não, e você falou um ponto, o Pedro. Quando eu vou ali à Câmara, né, e participo lá das reuniões, e olho pela janela aquela visão
da Rio Branco com o VLT atravessando, é uma visão europeia. É uma visão espetacular, sabe? É um bulevar que foi feito ali na Rio Branco. Obviamente só é possível porque o centro ele é abastecido de metrô. Não adianta você criar um bulevar para pedestre num lugar onde você não tem infraestrutura de transporte de massa, que o cara é obrigado a estar de carro. Tá? Então, ali no centro, você pode sim criar uma dinâmica de não ter o carro no centro, né? Você pode ter nas redondezas, mas não ter no miolo. Agora, fazendo de novo a analogia, se você não recebe visita, você acaba deixando a sua casa feia, vazia, desleixada, até suja. Mas quando você tem sempre gente em casa, você mantém ela sempre limpa, mantém ela sempre organizada. E assim é o centro. Infelizmente, com o vazio que hoje o centro tem de pessoas, você acaba deixando essa dinâmica do assédio, né? De você poder fazer a limpeza, fazer a organização, fazer os concertos. Você acaba deixando de lado, porque você tem outros bairros da cidade. De novo, vamos lembrar que o cobertor é curto. A gente não vive num país, num estado ou num município que tem dinheiro sobrando. Como não tem dinheiro sobrando, você vai consertar uma rua onde você tem muita gente morando, muita gente circulando, muita gente utilizando, ou uma rua do centro que, infelizmente, hoje está vazia. A lógica é você ir consertar onde tem mais gente. Então a gente sempre acha, né, que não, tem que consertar primeiro para depois ocupar. De novo, nossa opinião é que a gente ocupa, nessa ocupação você vai ter mais gente reclamando, mais gente utilizando, mais gente solicitando, e aí, consequentemente, o poder público vai lá e vai tomar conta. Essa é a nossa visão. A gente precisa, na nossa visão hoje, ocupar o centro. Sem ocupar, infelizmente, todas as outras necessidades elas vão ser secundárias. A gente precisa ocupar. O nosso secretário de urbanismo, ele sempre cita um grande filósofo com relação a esse assunto, né? O Tostines, que é aquela, o biscoito, né? É gostoso porque sai muito ou sai muito porque é gostoso. Então também é muito essa dinâmica, né? A cidade ela vai ser organizada porque vai ter gente ou ela vai ter gente porque ela é organizada? E lendo, eu tenho me debruçado e aprendido muito aqui com os urbanistas que eu tenho conversado, com você, com o Cardeman, o Saciano, que está aí agora também. Fui com ele visitar um retrofit do Flamengo semana passada, um outro craque. E a gente vê muito isso. Tudo a literatura mostra, se tiver pessoas morando, transitando no dia a dia, a situação melhora para todo mundo. E aí até fiz essa conexão, porque comentou aqui em cima, a Maria Isabel, ela é uma comerciante tradicional do centro, tem uma loja muito famosa, e ela perguntou aqui como é que está a situação da Uruguaiana, vive cobrando, e às vezes fica meio, o Reviver não vai resolver minha vida de comerciante, eu estou com vários problemas, e concordo, claro, que existem coisas a serem feitas para ajudar o comerciante no centro, mas atrair residencial ajuda. Essa discussão do home office, quem é comerciante, quem tem um restaurante no centro, o Hermolin já falou, já não vende sábado, não vende domingo. Dia de semana, já não vende basicamente de noite. Então imagina, você mantém um restaurante que funciona basicamente segunda a sexta no almoço. Já é difícil. E aí vem a empresa e estabelece o home office de um dia, digamos. Olha que vem sendo discutido 2 dias que várias empresas querem fazer. Mas você mata um dia, digamos, toda sexta-feira vai ser home office. Você tirou 1/5 do faturamento do cara. Ele fatura de segunda a sexta no almoço, você tirou a sexta dele. A forma de repor isso é com residência. Não é que vai virar 70% do centro agora vai virar residencial. Mas se você tiver 10, 15, 20% disso sendo residencial, são pessoas que passam a comer de noite, às vezes seu restaurante vai poder abrir no sábado de manhã, você já consegue esticar esse dia a dia. Então, para o comerciante, que hoje não tem como prioridade essa discussão do residencial, saibam, é importante atrair residência, mesmo para o comércio tradicional do nosso centro da cidade. Não é, Não, e vou dizer mais. Não, eu não tenho dúvida, Pedro, e vou além, tá? Eu não tenho dúvida que na hora que você bota uma primeira placa de empreendimento residencial naquela rua, depois uma segunda placa, a própria dinâmica daquela região começa a mudar. Porque é o que você falou, o cara que é um comerciante, ele fala assim, opa, tá lançando aqui um empreendimento, sei lá, que vão ter 200 unidades. Essas 200 unidades, elas vão ficar prontas daqui a um tanto tempo. Eu tenho uma empresa, sei lá, eu tenho uma papelaria, ou tenho um restaurante, eu tenho... Cara, olha a quantidade de clientes que vão morar aqui do lado. Eu vou alugar aquela loja ali do lado daquele prédio. Aí já começa a ter uma outra dinâmica de locação de imóveis comerciais que hoje
está parado no centro. Aí você aluga, aí você fala, bom, eu vou ter que alugar, eu vou ter que fazer obra, já gerou mais uma economia para a região. Ah, você fez a obra, você agora vai contratar gente, porque você vai precisar ter funcionário. Então, tem uma espiral positiva nessa conversa, só com a iniciativa de você botar uma placa dizendo que aquele empreendimento vai ser lançado. E o segundo ponto, que é fundamental também, todo mundo aqui para alinhar as expectativas, o Reviver, ele não é uma varinha de condão. A gente não vai conseguir resolver um problema do centro do Rio, que está há décadas nessa situação, em um mês, em 2 meses, em 1 ano, em 2 anos. Isso é um movimento que ele vai começar, na nossa visão, com os primeiros empreendimentos que geram, né, coragem, né, geram incentivo a outros empreendimentos, que mobiliza as pessoas a olharem para o centro como moradia, que mobilizam as pessoas que têm comércio, que trabalham com serviço, também a olharem mais de novo para o centro, e isso vai acontecendo em ondas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não depositar num projeto, né? Nada no mercado imobiliário acontece da noite para o dia. A gente sempre fala que o ciclo do setor é um ciclo longo. Entre você comprar um terreno, aprovar um projeto, construir um empreendimento, entregar, são 2 a 3 anos. Fora a aprovação. Hoje, com o Chicão, a aprovação passou a não ser mais caminho crítico. Mas no passado você tinha aprovações que levavam 1 ano. Então esse ciclo aumentava para 3 a 4 anos. Então não vamos esperar que essa realidade do centro vai terminar amanhã, no final do ano, no ano que vem. A gente acredita sim que com os primeiros empreendimentos sendo lançados, sendo um sucesso no lançamento, isso é importante, a gente começa a ter uma outra, inclusive uma outra atmosfera de centro, né? Vamos ver o que aconteceu agora. Vamos usar sempre exemplos recentes. O que aconteceu agora no empreendimento que foi lançado no Porto Maravilha. O Porto Maravilha nunca... Porto Maravilha é um projeto que foi feito antes das Olimpíadas. Antes de 2016. 2016 já fazem 5 anos. Parece que foi ontem, mas já fazem 5 anos. Agora a gente teve o primeiro projeto residencial lançado. Foi um sucesso. Aí fez o segundo. Foi um sucesso. Está indo para o terceiro. Daqui a pouco a gente vai ver o Porto também com moradias, com residências, com pessoas lá circulando. Mas olha o tempo que isso aconteceu. Óbvio que o Porto não teve um reviver. Então não estou dizendo que a gente vai ver essa realidade do reviver daqui a 6 anos, daqui a 7 anos. Não. Acho que a gente vai ver antes, porque teve sim um choque, né, de iniciativas que o Porto não teve para o residencial. Agora, o ciclo é um ciclo longo. Sim. Como é padrão do setor imobiliário, mas inclusive há uma sinergia entre essas duas áreas. O Porto Maravilha, conseguindo se desenvolver, conseguindo avançar, ajuda o centro histórico. E o centro histórico se desenvolvendo também ajuda o Porto Maravilha. São bairros lado a lado, né? Bairros que convivem entre si, e essa sinergia é muito importante entre eles. E até a Maria Isabel aqui também falando da titulação fundiária no centro. Eu tenho sido muito atuante, a Molim tem acompanhado aí também, a iniciativa de vendermos imóveis públicos. Até uma das perguntas que me fazem sempre, Pedro, como o poder público pode continuar ajudando o Reviver Centro a acontecer agora que a bola foi passada para a iniciativa privada? Né, o pai, como a gente brincou no início da conversa, o prefeito vive falando isso, mas eu acho que o poder público pode continuar ajudando. Sabemos que uma das dificuldades que tem é encontrar prédios, que boa parte tem 20, 30 proprietários. Você tem um prédio único, esse processo de compra é demorado, mas o poder público, o que ele tem é dele. É um dono só. Ontem nós estávamos discutindo isso aqui na Câmara, o município do Rio de Janeiro, Emolim, tem na nossa cidade 7 mil imóveis. Temos lá o Feirão da União, que você estava presente, eu também estava, o governo do estado. Eu também acho que uma pauta que a gente tem que cobrar nesses próximos meses, na minha visão, eu queria ouvir muito de você também, se ajudaria a iniciativa privada, é o poder público botar para vender os prédios, terrenos, imóveis que eles têm na região histórica. Por mim, claro, a cidade toda, mas sobretudo agora, na discussão do Reviver, eu acho que tinha que ser uma prioridade o município, o estado e a União venderem os imóveis parados, e aí tem imóvel, tem terreno, no centro da cidade. Você acha que ajudaria botar esse estoque para jogo? Com certeza, e eu vou te dar outras sugestões que nós já levamos ao Executivo, que eu acho que ajudaria muito
a incentivar o projeto Reviver? Primeiro, não tenha dúvida que é aquele negócio, né? Não joga pedra se o seu telhado é de vidro, né? Então, toda vez que o prefeito ele nos provoca, né? Ah, agora eu quero ver os empreendimentos, né? Agora eu quero ver os lançamentos. Eu sempre volto para ele e falo assim, agora eu quero ver vender aqueles imóveis do município que estão ajudando a degradar o centro. Perfeito. Então, não tenho dúvida que, da mesma forma que o Reviver trouxe uma lupa para o centro, eu acho que o poder público deve olhar todos esses imóveis que hoje estão vazios, abandonados e sendo degradados no centro, que são de poder, né, do município, para a gente não falar de Estado e União, porque aí você pode sair um pouco dessa esfera e dizer, mas eu não controlo o Estado, eu não controlo a União. Tá bom, vamos falar do município. Pegar dessa lista de imóveis hoje que tem interesse e incentivar a compra. Incentivar a compra. Quando eu digo incentivar a compra, é fazer realmente algo que motive as pessoas a comprar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, da mesma forma que na época das Olimpíadas nós criamos um carimbo para acelerar e incentivar as aprovações dos projetos que tinham vínculo com as Olimpíadas, olhar para o centro e falar assim, olha, aqui no centro os projetos não vão parar. Eles todos vão ser aprovados com velocidade, que na época foi feito um decreto para os projetos olímpicos, acelerando também e facilitando. Terceiro ponto, a gente fala aqui muito do mercado imobiliário, muito do morador, muito de incentivar o cara a morar lá, sem pagar IPTU, sem pagar ITBI. Isso é legal? Beleza. Mas vamos incentivar também as empresas a ficarem no centro. Vamos incentivar também o comércio a se estabelecer no centro. E aí uma provocação que eu já fiz ao executivo foi o seguinte, por que eu não chego lá para o cara que tem uma empresa e falo, olha, o cara que tem uma empresa e vou fazer aqui uma escada, né? Até tantos funcionários, acima de tanto, vou fazer, sei lá, 3 níveis, 4 níveis, e digo o seguinte, se você tiver lá o teu estabelecimento no centro, né? Tiver lá o teu endereço no centro, tiver tantos funcionários, eu vou te isentar ou vou te dar um desconto em determinados impostos durante tanto tempo, que é o tempo que a gente imagina que o centro vai se recuperar. Porque hoje, a gente está falando muito aqui da moradia, a gente está falando muito aqui das pessoas irem morar tal no centro, mas hoje o cara que tem a sua empresa, né, o seu escritório funcionando no centro, qual o incentivo que ele tem para permanecer no centro e não sair de lá e ir para outro lugar? Perfeito. Tem que dar incentivo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, de novo, o mesmo pacote que está sendo feito para residência, para o futuro morador, para aquele cara que vai comprar e tal, eu acho que a gente tem que incentivar as empresas que querem se estabelecer lá ou estão estabelecidas lá e querem ficar. Para quem trabalha no mercado imobiliário comercial, a gente chama isso muito de allowance, né? O que é o allowance? Se hoje eu faço um prédio, a Tishman fez isso no Aqua, lá no Porto. Eu tenho um prédio hoje no centro da cidade que eu quero ocupar. Como é que eu ocupo esse prédio se eu tenho dificuldade das pessoas, por exemplo, saírem de outros bairros para vir ocupar no centro? Eu chego para esse cara lá e falo assim, olha, se você vier para cá, eu vou deixar você, sei lá, 5 meses sem pagar aluguel. Opa! Para ir para lá sem pagar aluguel, vale o risco de ir. Como a prefeitura não tem esse poder de, né, não cobrar aluguel e tal, mas ela tem o poder sim de não cobrar alguns impostos ou dar um desconto relevante nesses impostos, eu não tenho dúvida que isso deve ser visto sim como forma de impulsionar ainda mais o sucesso do Reviver Centro. Perfeito, muitas dicas aí que a gente tem cobrado e vamos levar adiante também. A Arbolin sabe que pode contar com a gente. E falou, terminou a fala na ponta dos impostos. Alguém comentou aqui, o nome é uma sigla, mas a prefeitura deve dar um desconto para os devedores do IPTU bem grande. Na verdade, no Reviver, se você entra no Reviver, né, você já tem a remissão da dívida do IPTU. Então, sim, pô, aquele imóvel que está parado, com uma dívida acumulada, a gente quer que ele tenha uma destinação. Então, se ele for para o residencial, se ele for para o Reviver, zera a dívida do IPTU passado, e acho que durante a obra também não paga. Sim. Você tem vários benefícios, tanto para o construtor, para o incorporador, como para o comprador e morador, efetivamente, do centro. Então, assim, é importante que as pessoas conheçam o projeto, entendam o projeto e, efetivamente, saibam as vantagens que tem hoje em você ou empreender no centro ou você adquirir e morar no centro, porque tem muita vantagem. Perfeito. E até 2 pessoas aqui perguntaram, é mais sobre poder público, é mais comigo, se vai ter junto unidades de saúde ou unidades educacionais
no centro. O poder público acompanha isso, ele tem acesso aos licenciamentos residenciais. Então, quando alguém vai construir um prédio residencial, tudo isso entra no cálculo da prefeitura de, olha, agora vai ter 1.000 pessoas novas morando aqui, qual é o perfil desse comprador? Se é classe B, classe A, não vai muito provavelmente usar escola pública porque é uma realidade. Então, muitas vezes não vai construir. Agora, se nós temos uma faixa de compra de moradores que vão precisar de um posto de saúde, que vão precisar de uma creche pública, se vão precisar de uma escola pública, a gente tem conversado muito disso com a prefeitura e ela diz que vai acompanhar, nós também vamos acompanhar. Se realmente o Rio de Janeiro for crescer em quantidade de pessoas, por óbvio, vai ter que passar a ter investimentos na saúde, na educação. Isso aí é um dever do poder público, mas ele tem que esperar para ver também. Se as pessoas forem tendo investimentos em residencial, ele investe em postos de saúde, creches e escolas, tudo do gênero. E, Pedro, essa é a dinâmica do próprio mercado imobiliário. Como é que funciona o mercado imobiliário? Quando você tem uma área vazia, vamos dizer que o Rio de Janeiro esteja se expandindo para a Zona Oeste, lá para Guaratiba. O Sim. primeiro ciclo que acontece de crescimento do mercado imobiliário numa área, por exemplo, inicial, né, virgem, como Guaratiba, não é comercial, não é serviço, é moradia. O Sim. mercado imobiliário ele funciona assim. Você primeiro vai lá, assim, em lugares mais organizados e desenvolvidos, você primeiro chega com a infraestrutura urbana, né? Então você chega lá com água, esgoto, né? Vias públicas, iluminação e tal. Depois você vem com um ciclo residencial e esse ciclo residencial começa a gerar demanda para o ciclo comercial, né? Ninguém vai para uma área, por exemplo, a ser desbravada e começa logo fazendo um prédio comercial de 50 pavimentos com vários escritórios e loja embaixo. Não existe isso. Sim. Você começa com o ciclo residencial. Então, por isso Nem eu a volto prefeitura afirmar. chega com um hospital. Não tenha dúvida. Então, por isso que assim, eu volto a afirmar. O que precisa hoje é incentivar a ocupação do centro. Da forma como ele está hoje, não adianta que nada vai chegar antes, né? Eu não vejo um centro ou qualquer outro bairro da cidade vazio com investimento da prefeitura numa escola nova, num posto de saúde novo ou em segurança pública. Porque você, de novo, você tem outras regiões já consolidadas, habitadas e que tem frequência de gente na cidade que precisa desse investimento. Então o centro vai disputar esse investimento quando tiver demanda lá. É minha opinião, desculpa. Eu não sou o poder público, 100% de acordo. mas é a dinâmica que acontece no setor privado. No setor privado, ninguém aqui vai abrir uma loja de nada, ninguém aqui vai abrir um restaurante num lugar hoje que não tem nada, dizendo assim, eu vou abrir aqui porque no futuro vão ter vários prédios residenciais aqui, vai ter muita gente morando. Certamente esse cara vai falar assim, não, então deixa chegar o futuro e depois eu abro o meu restaurante. É lógico. Mas é a realidade. Essa é a lógica de mercado, de qualquer mercado. Sim. Perfeito. Emorim, estamos caminhando aí já para 1 hora da nossa live, de uma sexta-feira à noite. Então, eu queria que a gente fosse aí para caminhar para as considerações finais, passar a palavra. Quiser, a gente falou bastante aqui de vários pontos importantes, mas e sempre à disposição, né? As pessoas estão sempre mandando mensagem. Sei que também você é um cara sempre solícito, muitas pessoas fazendo perguntas. Se o pessoal quiser procurar, conversar, eu sei que estamos os dois sempre à disposição. É isso, Pedro. Então, eu só tenho que te agradecer, não só pela oportunidade de hoje, mas essa parceria de sempre, né? Então, a gente fez uma live, lembra? Quando você ainda era candidato. Sim, né? sim. Onde a gente... Ano passado, agradeço aí. Conheci vocês naquela live, você, o Marco. Mas esse é o nosso papel, né? Eu digo o seguinte, hoje mesmo eu estava falando com o pessoal lá de São Paulo, dizendo que a saída para o nosso país é a união do público e o privado. A gente já tinha essa certeza antes, a pandemia só trouxe essa necessidade ainda mais aflorada. Então, o público precisa da parceria do privado, assim como o privado precisa, sim, da parceria com o público. Então, eu só tenho a agradecer o canal que você sempre teve conosco, né? A abertura, a possibilidade do diálogo. Nós estamos sempre abertos para esclarecer, tirar dúvida, orientar. Nós não sabemos mais nem menos que ninguém, né? O nosso papel aqui é um papel também de orientação, de educação, né? Porque a gente sabe que vocês lá na Câmara, como vereadores, vocês são representantes da população, mas não são super-homens, né? Não são pessoas que conseguem e nem devem
e nem esperamos isso, que conheçam tudo sobre tudo. Então, assim, nós temos um papel, sim, de ajudar vocês a entender dos setores, no nosso caso, o mercado imobiliário. Então, eu só tenho a agradecer o canal que você sempre teve conosco, a abertura, né? O diálogo republicano, como sempre tem que ser. E, de novo, a gente não está aqui sempre para concordar um com o outro, né? A gente pode ter, sim, debates, a gente pode ter, sim, divergências, mas, de novo, essas divergências sempre pensando no melhor para a nossa cidade. Porque o mercado imobiliário em si, né, falando da nossa indústria, não existe um mercado imobiliário numa cidade ruim, não existe mercado imobiliário bom numa cidade que não tem valor, que não tem atratividade. Então, tudo no final do dia influencia no mercado imobiliário, para o bem ou para o mal. Qualquer coisa que faça mal à cidade certamente vai impactar negativamente o mercado imobiliário. Qualquer coisa que traga benefício para a cidade vai impactar positivamente para o mercado imobiliário. Então, nosso interesse sempre é para uma cidade melhor, mais atrativa, que possa, sim, voltar a ser referência no mercado imobiliário do Brasil, como já foi no passado. Molin, 100% de acordo. Desde o ano passado, quando conheci vocês, de lá para cá, nós só temos nos aproximado, temos construído cada vez mais. Aqui no Legislativo, essa loucura, né? De tarde estava discutindo ciência e tecnologia, formação de mão de obra para o setor, e aí depois eu leio um projeto aqui de saúde, semana que vem vamos votar educação, vagas em creche, e aí discute urbanismo, que é um dos temas mais complexos que eu tenho tentado aprender. É difícil, legislação urbanística, coeficiente de adensamento, coeficiente básico, estudando o plano diretor, e vocês sempre vindo com posicionamentos, com nota técnica, com qualidade, e ajuda a gente a poder entender. Às vezes a gente vai virar e falar, e várias vezes já aconteceu, olha, nisso a gente discorda, nisso a gente concorda, e assim a gente consegue construir juntos. O executivo mesmo no Reviver foi perfeitamente isso. O executivo mandou um projeto, a Câmara, ouvindo vocês, ouvindo outros setores, ouvindo as pessoas, conseguiu entregar um projeto melhor, porque esse é o papel do Legislativo. Somos 51 vereadores, cada um tem o seu público, tem a sua visão de mundo, mas quando todo mundo conversa de forma republicana, com qualidade, com números, estudando de fato, o resultado final é ainda melhor. E vai ser assim no plano diretor, que o Executivo teve mérito, está mandando um bom plano diretor, a gente vai entregar um plano diretor ótimo, excelente. Conta com a gente nisso aí sempre. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos e conte conosco. Nada, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, bom final de semana.